Em determinada época da minha vida, eu e meu marido morávamos em uma fazenda. O local era lindo, afastado, com um grande campo verde e cercado de montanhas. Meu cunhado passava por um longo processo de separação, e como era o caçula, meu marido ofereceu uma das casas da fazenda até que ele pudesse resolver as coisas com sua ex-esposa. Ele costumava sumir quase o dia todo. Meu marido dizia que ele gostava de percorrer as montanhas, e na maioria dos dias voltava ao entardecer, porém bastante cansado. Mas sempre passava em casa para avisar que tinha chegado e que estava bem. Mas depois de um tempo dessa rotina, coisas estranhas começaram a acontecer dentro de nossa casa. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ouvíamos como se alguém subisse correndo as escadas, batiam as portas dos quartos durante a madrugada e a torneira da pia da cozinha se abria sozinha. Além disso, tanto meu filho quanto meu sobrinho, que na época tinham em torno de 5 a 6 anos de idade, brincavam com alguém na cozinha a quem cumprimentavam constantemente, olhando para um canto dela. Um dia meu sogro, que era conhecido na família por ter sensibilidade ao paranormal, veio nos visitar. E contamos a ele tudo o que estava acontecendo. E resolveu por esperar meu cunhado, seu filho, chegar antes de ir embora. E quando ele retornou para casa naquele fim de tarde, seu pai o alertou que não voltasse mais para aquelas montanhas, pois sempre que ia para lá, algo ruim sempre retornava com ele. No entanto, ele ignorou esses avisos e continuou saindo quase todos os dias. Pouco menos de uma semana depois, ele passou pela porta, mais exausto do que o normal, e reclamando de fortes dores nas costas e uma espécie de queimação que aquela caminhada em particular tinha lhe causado. Prontamente meu marido pegou uma pomada para passar em seu irmão, na tentativa de ajudá-lo. Porém, quando levantou sua camisa, nosso espanto foi evidente. Em seus ombros, pescoço e costas havia grandes marcas de mãos, como hematomas por todos os cantos, como se alguém tivesse estado pendurado nele por um bom tempo. Ficamos completamente incrédulos com aquilo, mas serviu como um aviso, e nunca mais ele voltou para aquelas montanhas. E nós também nunca soubemos ao certo o que vive escondido por lá. Este relato aconteceu com minha tia por volta de 2009. Na época, ela herdou uma grande fazenda deixada por meus avós. Minha tia desde sempre foi uma pessoa com um bom coração, sempre fazia o que estava ao seu alcance para ajudar outras pessoas. E foi dessa maneira que infelizmente teve uma experiência nada gratificante. A família do meu tio passava por um momento de dificuldade nessa época, e minha tia não hesitou em disponibilizar uma das casas que estava vazia na propriedade, até que eles pudessem se reestruturar. Mas logo que se mudaram, minha tia se arrependeu de ter aberto uma das portas de sua casa para aquelas pessoas, pois segundo ela, essas pessoas sempre tinham comportamentos um tanto estranhos e uma energia bastante pesada, embora nunca tenham sido grosseiros ou algo do tipo. Mas muitas coisas começaram a dar errado em sua vida pessoal e também no andamento da fazenda depois que se mudaram. Por sorte, não ficaram por muito tempo, já que o clima entre eles estava ficando insustentável. Quando eles desocuparam a casa, minha tia decidiu limpá-la e passar a noite por lá. Durante o dia, as coisas estavam muito tranquilas e também ao anoitecer. Mas durante a madrugada, tudo mudou. Ela dormia profundamente quando foi desperta por um canto de uma mulher muito próximo de sua janela. Minha tia ficou em estado de choque por um momento, principalmente porque não tinha mais ninguém com ela.
Meu tio ficou na casa principal, que ficava a uma boa distância de onde ela estava. Alguns minutos se passaram quando o canto ficou mais forte e cada vez mais próximo, como se aquela mulher estivesse caminhando por volta de toda a casa. Pois, como ela mesma conta, era como se a voz viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Os cachorros então começaram a latir freneticamente, quase de maneira selvagem, até que de repente, em uma fração de segundos, tudo ficou em silêncio. Assustadoramente, um silêncio absoluto. E em seguida, seus cachorros começaram a arranhar a porta da pequena casa, como se estivessem desesperados querendo entrar. Minha tia, a essa altura, estava petrificada, sem saber o que fazer. Não conseguiu sair do sofá da sala e muito menos piscar seus olhos durante o restante da madrugada. Até que os primeiros raios de sol invadiram o interior da casa, e só após o dia amanhecer, ela teve coragem de sair. Para sua surpresa, ao sair, encontrou os animais bastante tranquilos e nenhum sinal de pegadas ao redor ou próximo da casa. O que era praticamente impossível, já que no dia anterior tinha chovido e o local estava cheio de lama e poças d'água. Ela tem certeza que o mal que experimentou naquela noite tinha relação com a família do meu tio, que ficou por um tempo breve naquele local, mesmo embora nunca tenha conseguido confirmar nada. Meus avós dedicaram toda a sua vida à agricultura e tinham um grande pedaço de terra nos arredores da cidade, onde meu pai e todos meus tios haviam crescido. Há muitas histórias desse lugar, mas sem dúvida a mais arrepiante de todas é uma que meu avô nos contou em algumas ocasiões, jurando até o último dia de sua vida que era completamente real. Normalmente, as pessoas que costumam viver em áreas rurais acordam muito cedo para começar o dia de trabalho. E quando digo muito cedo, me refiro a horas em que ainda não há luz do dia. E em um desses dias, meu avô acordou, se preparou e saiu para o campo para trabalhar. Depois de alguns minutos mais antes do amanhecer, algo estranho aconteceu. Sozinho e parado ao lado da plantação, meu avô começou a ouvir movimentos nos campos de milho ao seu redor. No início, não lhe pareceu algo incomum, pois há animais que costumam se esgueirar por ali, assustando aves e outros animais menores, causando algum barulho. No entanto, ao passar algum tempo, meu avô percebeu que o som não cessava, e ao prestar um pouco mais de atenção, notou que pareciam passos rápidos vindo de um lado para o outro. Já um pouco assustado, ele pensou que poderia ser um intruso, algum tipo de ladrão ou algo pior. Então, começou a andar rapidamente de volta para casa, onde tinha guardado uma arma para caça, mas também para sua proteção. Ele contava que enquanto corria, podia ouvir os movimentos agitados das palhas secas ao seu redor, como se aquilo estivesse correndo ao seu lado. Finalmente, quando chegou em casa sem olhar para trás, pegou seu rifle e saiu pela porta da frente, apontando para o campo de milho, esperando ver ou ouvir qualquer coisa. Mas nada mais era ouvido. Ele então começa a gritar, ordenando a pessoa que estava escondida ali que saísse imediatamente, ameaçando que do contrário começaria a disparar. E nesse instante, meu avô conseguiu ver uma espécie de sombra que se escondia entre a plantação. Ao perceber que o velho o tinha notado, rapidamente se moveu. Boquiaberto, meu avô só podia ver como aquela sombra se afastava a uma velocidade completamente impressionante, já que ele conseguia ver as folhas de milho do campo se movendo à distância. Meus tios e minha avó já estavam acordados, pois ouviram o alvoroço, e todos estavam agora na sala, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Apesar de nenhum deles ter realmente visto algo, todos se lembram da forma muito vívida do rosto completamente aterrorizado do meu avô. Um rosto que, segundo suas palavras, nunca tinham visto antes e nunca mais virão novamente. Pois ele era um homem de caráter firme, e seja lá o que viu naquela noite, causou um grande impacto na vida dele.
Nunca encontraram uma explicação e também não houve nenhum outro encontro com aquele estranho ser. No entanto, todas as colheitas daquele ano foram completamente perdidas. Tudo simplesmente secou naquelas terras, fazendo com que tivessem o pior ano de suas vidas desde que moravam por lá. Hoje sou uma senhora de 60 e poucos anos, e essa história que irei contar a seguir ocorreu nas terras dos meus avós, quando eu ainda era muito jovem. Acredito que por volta de 8 a 9 anos. A região era meio inóspita, não tinha muitos vizinhos próximos, e a área urbana ficava a muitos quilômetros de distância de onde morávamos. Tinha sido um dia ruim, já que um dos melhores amigos do meu pai havia falecido. Passamos o dia no velório, e ao entardecer, voltamos para casa. Mas meu pai ficou com a família de seu amigo para dar o suporte necessário, já que ele era o mais próximo de um parente que eles tinham. Não tenho a menor ideia de que horas eram, mas já tinha escurecido há um bom tempo, quando ouvimos leves batidas na porta. Naquela época era comum que o filho de um de nossos vizinhos chamado Antônio passasse mais tempo em casa do que na casa dele, já que seu pai bebia muito e se tornava um homem muito agressivo. Porém, para nossa surpresa, assim que mamãe abriu a porta, não tinha ninguém do lado de fora. O que a deixou um pouco confusa, pois tínhamos certeza de que alguém bateu. Mesmo assim, resolveu sair na varanda e olhou para todas as direções, mas não se ouvia um inseto sequer, e a escuridão já tinha tomado conta de tudo há muitas horas atrás. Nesse caso, era impossível ver qualquer coisa a poucos metros de distância. Nesse momento me lembro de estar de mão dada com ela, próximas à escada, de costas para a porta principal, quando, sem esperar, ela bate com tudo atrás de nós, nos fazendo saltar. Senti a mão de minha mãe apertando a minha, chegando a tal ponto de precisar gritar para soltar. Muito assustadas, mas ainda não o suficiente. Meu coração quase saltou pela boca, quando ouvimos barulhos de alguém subindo escada acima. A única coisa que pudemos imaginar é que alguém tinha entrado na nossa casa. Por um momento, pensamos que tudo era uma brincadeira de mau gosto, e até falamos entre nós que poderia ser Antônio querendo nos assustar. E como foi a única coisa que conseguimos pensar, abrimos a porta e entramos. Já dentro da sala, ouvimos enquanto alguém pulava na cama do segundo andar. Aquele barulho era único, já que eu mesma já tinha feito isso inúmeras vezes. E meio que por instinto e também curiosidade, subimos as escadas sem qualquer hesitação. Mas ao chegar na porta do quarto, meus olhos não podiam acreditar no que estavam vendo. Tudo aconteceu tão rápido que não podíamos acreditar que aquilo era real. Parecia uma criança, mas ao mesmo tempo não parecia, pois tinha um tom de pele muito escura e também visivelmente muito enrugada. Seus olhos também não eram como os nossos. Ela estava ali, pulando de um lado para o outro da cama, não se importando um minuto sequer com minha presença e de minha mãe. E depois de poucos segundos, nos encarou, soltou uma espécie de som agudo e estridente pela boca e seguiu em nossa direção, nos fazendo saltar para o chão, descendo as escadas e passando pela porta como se a mesma estivesse aberta. Só que não estavam. E mesmo assim, aquilo passou por ela sem problema algum. Minha mãe nunca mais foi a mesma desde aquele dia. Não se comportava mais da mesma maneira e quase não mais falava. E toda vez que a noite se aproximava, era evidente a transformação que sofria, da mais pura angústia. E assim foi até os últimos dias de sua vida. Meu pai nunca realmente entendeu o que aconteceu com a gente, mas até hoje não tenho a menor ideia do que era aquilo, e muito menos porque nos escolheu para aterrorizar. Quando meus pais eram jovens, foram trabalhar de caseiros em uma grande propriedade cercada por matas.
Meu pai conta que o local possuía uma ótima terra e que tudo o que cultivavam colhiam mais rápido do que o normal. Estavam há poucos meses lá, mas de certa maneira já tinham se adaptado e estavam felizes no local. Minha mãe cuidava da casa e o meu pai fazia o trabalho pesado no campo, e dessa maneira seguiram vivendo dia após dia. Até que certo dia, meu pai chega em casa, como sempre, no fim da tarde. E logo que se aproximou da casa, pôde sentir que algo estava errado, pois fazia chuva ao sol. Minha mãe sempre o estava esperando, sentada na escada em frente à porta. E nesse dia em específico, não foi o que aconteceu. Preocupado, ele se apressou em entrar, e logo que passou pela porta, encontrou minha mãe inconsciente ao chão. Claro que ele entrou em desespero, esperando pelo pior. Mas graças a Deus, ela acordou um tempo depois e lhe contou o que tinha acontecido. Ela relatou que estava lavando a louça e, num minuto, quando levantou a cabeça e olhou através da janela em frente à pia, se deparou com a figura de uma mulher. O que não a assustou em primeiro momento, pois pensou que fosse alguém das proximidades que talvez estivesse precisando de ajuda. Mas ao olhar melhor para aquela mulher parada em frente à sua janela, viu que os pés da mesma não tocavam o chão. E sim que ela estava levitando acima dele. O medo e a tensão que sentiu na hora foi tão grande que desmaiou. Depois desse dia, ela não queria mais viver lá e implorava ao meu pai que se mudassem. Mas infelizmente não passavam por uma situação fácil, a ponto de não poder mudar naquele momento. Com o tempo e fazendo amizade com moradores da região, ouviram falar que um trabalhador daquele local descobriu que sua esposa o havia traído. E que depois desses boatos, ela nunca mais foi vista. Ele vivia dizendo que a expulsou de casa e que ela voltou para a casa de sua mãe. Mas no fundo, ninguém nunca acreditou nisso. Muitos dizem ter visto a mesma mulher vagando por aqueles campos desde então. E todos acreditam que seja a alma daquela mulher que ainda procura pelo homem que tenha lhe tirado a sua vida. Não faz muito tempo quando acompanhei meu pai para visitar a minha tia, que morava afastada da cidade, em uma área um pouco remota próxima a algumas colinas. Saímos mais tarde do que o esperado naquele dia, então na metade do caminho, a noite já tinha nos alcançado. O problema é que nessa área, devido à falta de eletricidade e à abundância de árvores, a escuridão era extremamente densa, chegando ao ponto de não permitir que você veja nada, além do que está bem na sua frente. Às vezes, nem isso. Felizmente, meu pai conhecia muito bem o caminho, então não demoramos muito mais para chegar à entrada. A casa dos meus tios tinha uma grande cerca improvisada com um cadeado, que você precisava remover para entrar e colocar novamente para mantê-la fechada. Uma vez lá, meu pai saiu do carro e começou a remover o cadeado, ajudado pela luz dos faróis do carro. Depois que abriu a cerca, rapidamente eu manobrei o carro para dentro, enquanto ele a fechava novamente. Logo que desci, comecei a descarregar algumas coisas que estávamos levando para eles. Apenas alguns segundos depois, meu pai se aproximou de mim, bastante pálido, e disse para nos apressarmos para entrar. Não entendi ao certo o que estava acontecendo, mas seu nervosismo e a voz trêmula me fez apressar os passos. Enquanto andávamos, perguntei o porquê, e ele me contou que enquanto estava na cerca, ouviu uma voz grossa dizer de maneira zombeteira "olá" em seu ouvido. Bastante assustado, ele simplesmente ignorou. Mas alguns segundos depois, a mesma voz disse novamente em seu ouvido: "Você está com medo?" De uma maneira mais intensa. E então ele rapidamente veio até mim. Após descarregarmos todas as coisas, entramos na casa. Meus tios, claro que estranharam a atitude de meu pai, que ainda estava visivelmente nervoso e trêmulo, e perguntaram o que estava acontecendo.
Ele respondeu que não era nada e, depois de se acalmar, preferiu não falar sobre o ocorrido na intenção de não os assustar. Sinceramente, é algo até hoje que me assusta um pouco, principalmente porque meu pai nunca mais tocou no assunto depois daquela noite. Só voltou à casa dos meus tios durante a luz do dia. Nunca mais se atreveu a ir lá tarde da noite. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.